Olá, enfermeiro José Roberto falando aqui, e hoje para responder um pouquinho algumas indagações que eu tenho recebido ultimamente relacionado ao processo de limpeza do leito da ferida. O que eu tenho utilizado ultimamente? Bom, eu sou uma pessoa, eu sou um privilegiado, porque eu tenho acesso a muito material para fazer o acompanhamento dos pacientes que eu acabo tratando. E recentemente eu acabei recebendo um material da Monic para utilizar, um material bem novo, ele foi lançado em outubro no mercado e eu já tenho utilizado desde então esse material e dá até para a gente falar um pouquinho a respeito dele hoje, por conta das respostas que ele tem trazido para mim, as respostas que ele tem trazido para as pessoas que eu tenho acompanhado também que têm utilizado esse material, que é o granudacing. O granudacing, pessoal, ele é um material, uma ação, ele tem uma ação química no leito da ferida e a base dele é ácido hipocloroso. Basicamente, o que ele vai fazer na membrana da bactéria é criar uma situação onde ele vai oxidar a membrana da bactéria, vai deixar essa membrana muito mais fácil de ser rompida, então a membrana da bactéria ela vai romper, ela vai explodir. Além disso, ele também tem uma ação hipotônica onde ele entra na bactéria, aumentando essa permeabilidade, o tamanho dela, ele acaba então explodindo. E a ação dele é uma ação química, é uma ação que ela é relativamente muito rápida. E qual é a grande vantagem que eu tenho encontrado no meu dia a dia? Sempre que eu estou utilizando, que eu tenho utilizado o granudacing, eu tenho observado que o tempo, da minha agenda, ele é melhor otimizado, porque a gente reduz bastante o tempo de exposição da ferida para fazer o processo de limpeza. Nós temos na bula do produto a indicação onde a gente utiliza para ação bactericida ali 60 segundos. E quando você tem aquela necessidade de você emulsificar, de você fragilizar um pouco mais o biofilme, é um tempo ali de 10 minutos de exposição. Se nós formos levar em consideração que os materiais que nós temos como opção seriam água e sabão, solução salina, onde a gente sabe que nós conseguimos remover bastante sujidade ali do leito da ferida, mas as bactérias que estão ali agregadas e fixadas no leito da ferida, elas não saem dessa condição. Então, soluções como o granudacing acabam se tornando para a gente uma grande opção para o processo de limpeza do leito da ferida. Alguns aspectos importantes a serem levados em consideração é o mecanismo de ação, como eu falei para vocês, a questão de ruptura da membrana da bactéria, um processo ali onde acaba acontecendo um processo de explosão propriamente dita, da bactéria, então a gente consegue remover ela de forma mais fácil. E aí também, um ponto bastante importante, as pessoas acabam perguntando, mas é ácido hipocloroso, e toda vez que nós falamos de ácido, chama um pouquinho de atenção, É ácido hipocloroso, isso não tem problema? Pessoal, a solução, ela tem uma composição muito diluída e é tão natural quanto o nosso corpo. Então, se você for pensar um pouquinho, for estudar um pouquinho o tema, você vai perceber que muito do ácido hipocloroso a gente acaba produzindo no nosso organismo. Ou seja, é uma solução muito próxima daquilo que a gente tem ali no ambiente fisiológico normal. Onde nós vamos indicar a utilização do granudacing? Tanto para as lesões crônicas quanto as agudas, incisões cirúrgicas, para fazer limpeza de cavidade. Então as pessoas têm me perguntado, José Roberto, eu tenho uma condição aqui de cavidade, de peritônio, posso utilizar? Pode utilizar, não tem problema, tem total indicação. Tanto é que as apresentações do granudacing, ele tem apresentação de frasco pequeno, de 250, de 500 ml, que é o que a gente acaba utilizando mais dentro do ambiente ambulatorial, mas nós temos também o frasco de 1 litro, de 1000 ml, que é muito indicado para utilizar aí em centro cirúrgico nessas condições de limpeza de grandes áreas. Em relação à biocompatibilidade, o ácido hipocloroso ele foi eleito como a solução mais biocompatível que nós temos hoje à disposição dos profissionais de saúde para fazer o processo de limpeza do leito da ferida. Então a questão de biossegurança para nós é bastante tranquila em relação a isso. Uma grande característica que eu tenho observado utilizando o granudacing, eu tenho observado que muito rapidamente nós começamos a perceber redução do mau odor do leito da ferida, principalmente naquela lesão que está infectada. A gente consegue controlar bastante essa condição e a questão também de redução de dor do paciente quando ele tem um processo inflamatório exacerbado
associado ali com um processo de infecção, né? Normalmente o paciente reclama de dor e rapidamente utilizando o Granudace a gente tem conseguido reduzir bastante essas condições que acabam atrasando, claro, o processo de recuperação do tecido. Então, Granudacing hoje é uma grande opção que nós temos para o tratamento das feridas, para o processo de limpeza do leito da lesão infectada.